Olá pessoal, bem-vindo ao canal Teste Opinião. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre sedãs compactos até R$30.000. Boas opções de sedãs compactos até R$30.000. Vamos falar de características, pontos positivos e negativos de 8 modelos. Vamos falar sobre custo-benefício, mercado, algumas qualidades e alguns defeitos que esses modelos apresentam. Nosso objetivo aqui é compartilhar informações sempre com foco no custo-benefício, para que você possa fazer uma compra que valorize o seu dinheiro. E sempre de forma imparcial, sem puxar o saco de nenhuma marca. Eu sempre digo que a compra de um carro tem dois lados, o emocional e o racional. Vamos fornecer informações úteis para tentar com que o lado racional prevaleça sobre o emocional, ou pelo menos haja um equilíbrio, para que você faça uma boa compra. Meu objetivo aqui é que até o final do vídeo tenha conseguido ajudar você na escolha do seu próximo carro. Quando a gente fala de sedã compacto, eles normalmente são derivados das suas versões hatches. Até recentemente eu fiz um vídeo mencionando as boas opções dos hatches até R$30.000. Mas a gente sabe que quem tem uma família maior ou quem trabalha com alguma atividade que precisa de mais porta-malas, o hatch às vezes não consegue atender esse tipo de necessidade. Mas falando primeiro dos sedãs derivados dos 3 modelos de hatch mais vendidos, que são o Prisma, que deriva do Onix, o K+, ou K Sedan, e o HB20S. Nessa primeira etapa vamos falar um pouco desses 3, que são os 3 mais vendidos e a tendência mais natural de quem está buscando um sedã, mas vamos falar depois de outras boas opções a esses 3 modelos. Opções estas que têm até um custo-benefício mais interessante, oferecendo mais pelo mesmo valor. E no decorrer do vídeo vocês vão ver também que, embora a gente fale sedã compacto, tem alguns que não são nem tão compactos assim. Oferecem um excelente espaço interno e um excelente porta-malas. Começando aqui pelo Prisma, que é derivado do Onix, e que na versão atual deixou de chamar Prisma e passou a se chamar Onix Plus, ou nas versões mais simples, simplesmente Joy. Nessa faixa de preço se enquadra o Prisma LT, anos 2013 e 2014. E aqui um ponto interessante. O Prisma nessa faixa de preço tem tanto as versões com motor 1.0 quanto motor 1.4. A diferença de preço entre eles é pequena, então vale a pena você procurar por um 1.4, que vai oferecer um pouco mais motor, com um consumo praticamente igual. E quando a gente fala de sedã, que você provavelmente vai estar viajando com a família, com mais bagagens, então você tendo mais motor é sempre mais interessante. Então, dados técnicos do Prisma, começando pela versão 1.0. É um motor 1.0 de 8 válvulas, comando simples com correia dentada, potência 80 cavalos no etanol, 78 na gasolina, torque máximo 9,8 kgfm no etanol e 9,5 na gasolina a 5.200 RPM, peso 1.031 kg. Consumo urbano 7,6 km por litro no etanol e 9,7 na gasolina. Consumo rodoviário 11,2 no etanol e 15,6 na gasolina. Na versão 1.4, também é um motor de 8 válvulas, comando simples com correia dentada, potência 106 cavalos no etanol e 98 na gasolina a 6.000 RPM, torque máximo 13,9 no etanol e 12,9 na gasolina a 4.800 RPM, peso 1.079 kg. Consumo urbano 8 no etanol e 9,1 na gasolina. Consumo rodoviário 11 no etanol e 14,3 na gasolina. Porta-malas 500 litros. Pontos positivos do Prisma. É um carro robusto, confiável, tem uma manutenção simples e de custo baixo, tem um bom mercado. Pontos negativos do Prisma: ergonomia para pessoas altas, e teste de colisão do Latin NCAP, onde ele obteve 0 estrela. Esse teste foi refeito em 2018, nas versões mais novas, ele melhorou um pouco, mas nessa faixa de preço que nós estamos falando, que é o 2013 e 2014, ele foi mal avaliado. Agora, sobre a ergonomia, vale aqui um comentário à parte. Quando você estiver procurando um carro usado, não no momento da compra, antes disso, vá a uma loja, sem compromisso, mais para especular, escolha um modelo similar ao que você está procurando, entre no carro, verifique certinho o seu posicionamento, se tem ajuste de altura do banco, se tem ajuste de altura do cinto de segurança,
Você tem ajuste do volante, o posicionamento dos pedais, ver o alcance, o acionamento da alavanca de câmbio. Verifique essas questões com calma, fora do momento da compra, que no momento da compra às vezes você tem outras preocupações, no momento da compra às vezes o seu foco é outro, então é importante você fazer isso com calma. Vai lá mesmo só para sentir o carro e ter certeza de que ele está adequado à sua necessidade. Às vezes você passa muitas horas no dia a dia, no trânsito, ou faz viagens longas, e essa questão da ergonomia é importante, para que você tenha uma boa convivência com o carro. Então faça esse teste antes. No caso específico do Prisma, essa questão da ergonomia, você fica numa posição muito elevada. Então a cabeça fica próxima do teto e a linha de visão fica um pouco comprometida, fica muito elevada. Então isso, para quem tem mais altura, acaba sendo um ponto negativo. Outro ponto que nós costumamos comentar aqui nos vídeos são defeitos recorrentes que esses veículos apresentam. No caso do Prisma, nos primeiros anos de fabricação, que é justamente de 2013 a 2014, ele apresentou alguns problemas de perda de eficiência no freio, na direção hidráulica e no ar-condicionado. Isso provavelmente tem a ver com o subdimensionamento do servo-freio. Isso ocorre esporadicamente, mais na versão 1.0 e quando você força o carro. Por exemplo, uma subida, quando o carro tem um esforço maior, ele pode ficar com o pedal do freio um pouco duro e a direção hidráulica um pouco mais pesada. Isso é uma coisa que ocorre esporadicamente, momentaneamente não chega a comprometer a dirigibilidade, mas é um ponto que é importante você saber, porque pegando esses carros dos primeiros anos, pode ser que isso aconteça com você. Posteriormente, nas versões mais novas, isso foi solucionado. O segundo modelo que nós vamos comentar aqui é o K+, ou K Sedan. Dados técnicos do K Sedan. Motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, comando duplo com correia dentada banhada a óleo. Potência 85 cavalos no etanol, 80 na gasolina, 6.500 RPM, torque máximo 10.7 no etanol e 10.2 na gasolina a 3.500 RPM. Peso 1.022 kg. Consumo urbano 8.9 no etanol e 13 na gasolina. Consumo rodoviário 10.4 no etanol e 15.1 na gasolina. Porta-malas 445 litros. Aqui quando eu falei da correia dentada, eu mencionei que a do K é um sistema banhado a óleo. Esse sistema tem uma durabilidade muito maior que um sistema convencional. Segundo a Ford, ele foi projetado para ultrapassar os 200 mil quilômetros, ou seja, você não tem aquela manutenção que normalmente você teria com um sistema de correia dentada convencional, em que a manutenção ali em média a cada 60 mil quilômetros. Isso acaba impactando positivamente no seu custo de manutenção. Pontos positivos do K: ele tem um dos motores 1.0 mais econômicos e potentes dessa categoria. Também tem um bom mercado. Pontos negativos do K: ele apresenta muitos ruídos internos, principalmente nos primeiros anos, provavelmente decorrente de materiais simples ali que foram utilizados. Sua nota de colisão no Latin NCAP também teve 0 estrela. Esse teste também foi refeito em 2018 para a versão 2019, ele melhorou, mas novamente, estamos falando aqui do ano 2015 em que ele foi mal avaliado. Uma outra questão, não chega a ser um ponto negativo, porque até que ele é bem razoável nisso, mas como nós estamos falando aqui de sedãs, o espaço é sempre um ponto importante. Entre os que nós vamos citar nesse vídeo, ele é um dos que tem o porta-malas com menor capacidade. São 445 litros. Não que seja um porta-malas pequeno, é até um bom porta-malas, mas vocês vão ver mais à frente outras opções com maior capacidade de porta-malas. O espaço interno dele também é regular. Ele não é um carro apertado, mas também não é um carro que tem um espaço tão generoso. Sobre defeitos recorrentes que ele apresentou, nos primeiros anos foram identificados aí alguns problemas de falhas de embreagem, de transmissão e algumas falhas de partida. Isso aparentemente foram casos pontuais e que foram resolvidos nos anos seguintes. Um outro ponto, como o mercado é uma coisa que está constantemente em mudança, quando eu fiz a pesquisa eu identifiquei algumas versões 1.5 também disponíveis dentro dessa faixa de preço. Então, se você optar pelo K, quando você for procurar, vale a pena também pesquisar a versão 1.5, que é bem interessante.
Ele é um motor mais potente, também econômico, que também pode ser uma boa opção. E agora o próximo da nossa lista é o HB20S. Nessa faixa de preço estamos falando das versões 1.0 e 1.6, Comfort Plus e Comfort Style, anos 2013 e 2014. Dados técnicos do HB20, primeiro na versão 1.0, é um motor 3 cilindros, 12 válvulas, comando duplo com corrente, menos manutenção, potência 80 cavalos no etanol, 75 na gasolina, 6.200 RPM, torque máximo 10.2 no etanol e 9.4 na gasolina, 4.500 RPM, peso 1.014 kg. Consumo urbano 7.8 no etanol e 11,5 na gasolina, consumo rodoviário 9,7 no etanol e 14.4 na gasolina. Na versão 1.6 é um motor 16 válvulas, comando duplo também com corrente, potência 128 cavalos no etanol e 122 na gasolina, a 6.000 RPM, torque máximo 16,5 no etanol e 16 na gasolina, a 5.000 RPM, peso 1.057 kg. Consumo urbano 7.8 no etanol e 11.1 na gasolina. Consumo rodoviário 8.7 no etanol e 12.8 na gasolina. Porta-malas 450 litros. Pontos positivos do HB20S: é um carro robusto, é um carro bem construído, um carro confiável, tem um bom mercado. A sua avaliação no Latin NCAP, ele teve 4 estrelas para adulto e 3 para crianças, então foi bem avaliado. Pontos negativos: o espaço dele é um espaço razoável, ele não é um carro apertado, mas também não tem espaço sobrando. O porta-malas é 450 litros, quer dizer, bem próximo ali, um pouquinho acima da capacidade do Ford Ka. Preço de seguro, embora aí cabe uma ressalva, seguro é sempre bom que você pesquise na sua região, porque isso pode variar muito em função de região e em função do perfil de quem está contratando. Então, normalmente, o HB20, por ser um carro bastante visado pelos ladrões, ele costuma ter o seguro um pouco elevado. Então, antes de comprar, faça uma pesquisa na sua região, de acordo com o seu perfil, para não ter surpresa depois da compra. Uma outra característica negativa do HB20 é que ele tem um barulho na suspensão traseira. Ao passar em valeta, depressões, ele dá aquela pancada seca, que é o fim de curso ali do batente do amortecedor. Isso é uma falha de projeto, uma característica de projeto, então não tem solução. Então, se você comprar esses primeiros anos, ele vai ter esse problema. Posteriormente, nas versões mais novas, isso foi amenizado, mas nesses anos que nós estamos falando, ele vai apresentar esse barulho. Nessa primeira parte do vídeo comentamos ali sobre os 3 mais vendidos, consequentemente os mais procurados no mercado de usados. Agora na segunda etapa nós vamos mostrar 5 boas opções a esses 3. Às vezes são carros que ficam em segundo plano, são esquecidos e são opções tão boas ou até melhores do que esses 3. Eu sempre falo, quem está buscando um carro usado tem que procurar um item indispensável, um item essencial. Não é nem um opcional, nem um item de série, mas é algo muito importante, que é o DQC. O que é o DQC? Dono que cuida. A gente sabe que quem procura um carro usado tem que se preocupar com documentação, tem que se preocupar com procedência, com as condições mecânicas do carro, mas um ponto importante: você comprar um carro que tenha tido um bom dono anterior, aquele dono cuidadoso, que faz as manutenções em dia, que cuida bem do carro. Isso faz com que um carro, às vezes, como por exemplo com 60 mil quilômetros, esteja melhor do que um carro, às vezes, com 30 mil quilômetros, que foi mal cuidado, que teve a sua manutenção negligenciada. E às vezes, entre os seus conhecidos, entre seus amigos, parentes, tem alguém vendendo um determinado carro, que é uma marca ou um modelo que às vezes você não tem muita informação sobre ele e você acaba descartando por essa falta de informação. Por isso que nosso objetivo aqui é dar alternativas aos carros mais vendidos, carros que às vezes não são muito procurados, e se durante a sua busca você conseguir encontrar um desses carros que você conhece o dono e sabe que foi um dono que cuidou bem do carro, você tendo informação, você não vai descartar essa boa opção de compra. E como nosso objetivo aqui é ajudar quem está em busca de um carro usado, se você tem algum comentário ou alguma opinião sobre algum dos modelos que a gente está mostrando aqui,
Deixe nos comentários a sua opinião, as suas experiências de convivência com o carro, problemas que apresentaram ou coisas que vocês acham positivas, que isso vai ajudar quem está buscando um modelo similar a obter mais informações e poder tomar a decisão certa na hora da compra. E vamos agora iniciar a segunda parte com a primeira opção, como alternativa aos três principais, que é o Toyota Etios. Tudo bem, sei que ele não é nenhum exemplo de beleza, muito pelo contrário, mas é um carro robusto, confiável, tem suas qualidades. E para quem quer um bom custo-benefício, o Toyota Etios pode ser uma boa opção. Nessa faixa de preço estamos falando das versões X, XS e XLS, 1.5, anos 2014 e 2015. Dados técnicos do Toyota Etios. Motor 1.5, 16 válvulas, comando duplo com corrente, também menos manutenção, potência 96,5 no etanol e 92 na gasolina a 5.600 RPM. Torque máximo 13,9 no etanol e 13,9 na gasolina a 3.100 RPM, peso 955 kg. Consumo urbano 8,4 no etanol, 11,9 na gasolina. Consumo rodoviário 9,3 no etanol e 14 na gasolina. Porta-malas 562 litros. Pontos positivos do Toyota Etios: robustez, confiabilidade, afinal de contas é um Toyota reconhecido pela sua confiabilidade. Desempenho, estamos falando aqui de um motor 1.5, não que tenha um desempenho excepcional, mas um motor 1.5 é sempre bem interessante em relação a 1.0, principalmente quando se fala de um sedã, que eventualmente você vai levar a família, você vai levar bastante bagagem, e isso na estrada principalmente faz diferença. Espaço interno é um carro muito espaçoso, um banco traseiro ali, espaço para as pernas ali, é um espaço muito bom. Porta-malas também é um dos maiores da categoria, 562 litros. A sua avaliação do Latin NCAP, ele teve 4 estrelas para adultos e 2 estrelas para crianças. Pontos negativos do Toyota Etios. Aqui o design, infelizmente, pesa. Inclusive é um fator que com certeza fará com que muitas pessoas nem cogitem ele como opção. Realmente, para escolher o Toyota Etios, você tem que ser extremamente racional. Mas, em algumas situações, às vezes para trabalho, quem trabalha com aplicativo, é um carro excelente, que vai oferecer espaço, econômico, confiável. Então, se o design for deixado de lado, ele sim é uma boa opção. Outro ponto negativo é um carro de acabamento simples. O seu painel de instrumentos também é aquele painel centralizado, que nos primeiros anos ele tem uma leitura bastante difícil. Inclusive, em 2015 mudou. Como aqui eu estou sugerindo anos 2014 e 2015, o painel do 2015 é um pouco melhor em relação ao 2014. Posteriormente, no modelo 2017, ele adotou um painel digital que melhorou um pouco mais, mas aí já vai fugir bastante dessa faixa de preço. Outro ponto negativo é que ele está perdendo mercado. Os concorrentes evoluíram, se tornaram mais interessantes e com um design mais atraente, e ele no decorrer dos anos ele está cada vez mais perdendo mercado. Defeitos apresentados: mesmo sendo um Toyota, que é reconhecido pela sua qualidade e confiabilidade, ele apresentou alguns problemas nos primeiros anos de desgaste prematuro da embreagem e falhas em bomba d'água. Esses defeitos são mais recorrentes nos primeiros anos e depois foram corrigidos. Principalmente a partir do modelo 2017 ele recebeu algumas alterações e esses defeitos pararam de ser relatados. Próxima opção de boa compra: Renault Logan. Eu sei que muita gente tem preconceito contra carros franceses, ou seja, de origem francesa, porque ele é um carro nacional e uma marca francesa. O Renault Logan é sim uma boa compra, ele é um carro robusto, um carro confiável e que oferece um bom custo-benefício. E um detalhe sobre o Renault Logan é que aqui nós também temos duas opções de motorização. Motor 1.0 12 válvulas e motor 1.6 8 válvulas. Dados técnicos do Renault Logan. Na versão 1.0, é um motor 12 válvulas, comando duplo com corrente, menos manutenção, potência 82 cavalos no etanol e 79 na gasolina, a 6.300 RPM, torque máximo 10,5 no etanol e 10,2 na gasolina, a 3.500 RPM, peso 1.019 kg. Consumo urbano 9,3 no etanol e 13,8 na gasolina.
Consumo rodoviário 10 km por litro no etanol e 14,5 na gasolina. Na versão 1.6 é um motor 8 válvulas, comando simples com correia dentada, potência 106 cavalos no etanol e 98 na gasolina a 5.250 RPM. Torque máximo 15,5 no etanol, 14,5 na gasolina, 2.850 RPM, peso 1.070 kg. Consumo urbano 7,3 no etanol e 10,6 na gasolina. Consumo rodoviário 8,7 no etanol e 12,5 na gasolina. Porta-malas 510 litros. Pontos positivos do Renault Logan, um carro robusto, carro confiável. Na versão 1.0 ele é bem econômico e na versão 1.6 ele tem um bom desempenho. Não que seja um desempenho excelente, mas sempre comparando com o 1.0, o 1.6 é mais interessante. Principalmente quando se fala de um carro sedã, que eventualmente você vai estar carregando família, vai estar com o porta-malas cheio, então numa estrada o motor 1.6 faz sim a diferença em relação a um 1.0. Pontos negativos, acabamento simples, isso gera um pouquinho de ruído interno. Para quem sofre de barulhofobia, tem que estar ciente que vai ter que conviver com alguns barulhinhos, assim como acontece com o Ford Ka. Uma outra questão também é que, em função do preconceito contra as marcas de origem francesa, isso às vezes acaba afetando um pouco o mercado. No caso do Logan, isso não chega a comprometer o seu mercado, ele até que ele é bem aceito no mercado, mas sempre existe um pouco de preconceito contra os franceses. Uma questão importante, se você optar pelo Logan, na sua busca você vai encontrar algumas opções, até nas versões ali mais tops, como a Dynamic, com câmbio automatizado. Fujam do câmbio automatizado. Automatizado eu não recomendo em nenhuma marca, não só na Renault, mas também na Fiat, na Volkswagen, Chevrolet. Todos eles não são recomendados. São câmbios que, quando apresentam problemas, a manutenção é cara e o mercado para esses carros é muito ruim. Então é o famoso comprou, casou. Por isso eu não recomendo nenhum automatizado. O próximo da lista, Nissan Versa. Aqui nós estamos falando das versões S, SV e SL, motor 1.6, anos 2013 e 2014. Dados técnicos do Nissan Versa. Motor 1.6, 16 válvulas, comando duplo concorrente, potência 111 cavalos no etanol e 111 na gasolina, a 5.600 RPM, torque máximo 15,5 no etanol e 15,5 na gasolina, a 4.000 RPM, peso 1.052 kg. Consumo urbano 7,8 no etanol e 11,7 na gasolina. Consumo rodoviário 9,3 no etanol e 13,9 na gasolina. Porta-malas 460 litros. Pontos positivos do Versa: robustez, confiabilidade de uma marca japonesa, espaço interno, de todos citados é um dos que tem maior espaço interno. Seu porta-malas é mediano, é 460 litros, é um pouco acima do HB20S, do Ka Sedan, mas o espaço interno é muito generoso. Outro ponto positivo é o desempenho do motor 1.6. Pontos negativos: acabamento simples, isolamento acústico fraco, então ele transmite um pouco do ruído do motor para dentro do carro. Design, também é um carro que o design não agrada a todos. Um outro detalhe é que esse carro deve passar por uma restilização em breve. Certamente vai ser posicionado uma versão de preço mais elevada, deve vir ali com um grau de sofisticação um pouco maior, mas os rumores do mercado é que essa versão continuará em linha como uma versão de entrada. Próximo da lista, Chevrolet Cobalt. Sim, também não é nenhum exemplo de design, mas, novamente, estamos falando aqui de custo-benefício. Nessa faixa de preço temos as versões LT e LTZ 2013 e 2014, com motor 1.8. Aqui vale ressaltar, o Cobalt nos primeiros anos, ele foi lançado ali em 2012, ele tem versões com motor 1.4 e 1.8. Por ser um carro assim de porte maior, 1.4 é fraco para ele e não oferece praticamente nenhuma vantagem em termos de consumo. Os dois são um pouco gastadores. Então, embora 1.4 não que seja problemática, mas eu recomendo sempre a 1.8. Um outro ponto interessante é que se você tem interesse em um carro automático, o Cobalt pode ser uma boa opção. Ele tem opções com câmbio automático de 6 marchas, que é um bom câmbio,
dentro dessa faixa de preço que estamos falando. O HB20S, que nós mencionamos anteriormente, também oferece a opção do câmbio automático. Porém, ele já fica um pouco acima dessa faixa de preço e nos primeiros anos o câmbio automático dele é de 4 marchas. E esse câmbio deixa ele meio gastador e compromete um pouco ali o desempenho dele. Dados técnicos do Cobalt: motor 1.8, 8 válvulas, comando simples com correia, potência 108 cavalos no etanol, 106 na gasolina, 5.400 RPM, torque máximo 17.1 no etanol e 16.4 na gasolina, 3.200 RPM, peso 1.122 kg. Consumo urbano 7.1 no etanol e 9.2 na gasolina, consumo rodoviário 9.7 no etanol e 12.6 na gasolina. Porta-malas 563 litros. Porta-malas aqui é o maior de todos que nós mencionamos, quase empatado com o Etios, mas alguns litrinhos a mais. Pontos positivos do Cobalt: carro robusto, confiável, manutenção simples, barata, espaço interno excelente, relativamente confortável também, excelente porta-malas. Pontos negativos: não é um carro econômico. Esse motor 1.8 é meio gastador, no automático também vai ser até um pouco mais gastador. Como eu mencionei anteriormente, 1.4 não é muito diferente, então não adianta pegar 1.4 achando que vai economizar, as diferenças de consumo serão pequenas. Outro ponto negativo é que ele está perdendo mercado. Recentemente, após o lançamento do Onix Plus, ele saiu de linha. Então, embora isso não vai gerar nenhum problema de peças, isso aí, porque é um carro que foi produzido bastante, tem muitas peças que são as mesmas de outros carros da GM, então isso não deve causar grande impacto, mas ele deve perder um pouco de mercado no decorrer dos próximos anos. Outro ponto negativo é o design, principalmente da frente, que é bem estranha, vamos dizer assim, mas deixando isso de lado, é sim uma boa opção. E agora, como último da lista, nós temos o Honda City. Estamos falando aqui das versões LX e EX anos 2010 e 2011. Dados técnicos do Honda City: motor 1.5 16 válvulas, comando simples com corrente, potência 116 cavalos no etanol, 115 na gasolina, a 6.000 RPM, torque máximo 14.8 no etanol e na gasolina, 4.800 RPM, peso 1.122 kg. Consumo urbano 7.6 no etanol e 10.9 na gasolina. Consumo rodoviário 8.7 no etanol e 12,5 na gasolina. Porta-malas 506 litros. Pontos positivos do Honda City: a robustez e a confiabilidade de uma marca japonesa, tem um bom mercado, tem um bom espaço interno, porta-malas fica no meio termo, mas é um bom porta-malas, 506 litros. Pontos negativos: ele tem a suspensão ali mais firme, apresenta também alguns barulhos ali, principalmente no painel. O isolamento acústico, no que se refere a ruído do motor, também é um pouco fraco. Ele acaba transmitindo um pouco de ruído do motor para dentro do carro. Isso pode incomodar os que sofrem de barulhofobia. Sua suspensão também é um pouco baixa, então ele tende a raspar um pouco, principalmente a frente ali, em entrada de garagem, em valetas. E embora seja um carro muito confiável, que normalmente apresenta muito pouca manutenção, suas peças são um pouco mais caras em relação a outros que nós citamos aqui. Um outro detalhe é que, até pelo posicionamento de mercado da Honda, ele é um carro um pouco mais caro, então nessa faixa de preço vão ser carros um pouco mais velhos, 2010 e 2011. Então tem que tomar cuidado com as condições do carro, porque todos os carros apresentam problemas. Se ele não teve ali o DQC, você pode acabar comprando um carro que você vai ter que gastar um pouco para deixar ele com a manutenção em ordem. Isso não tem exceção. Outro ponto aqui é que se você está em busca de um automático, o Honda City também pode ser uma boa opção. Tem um câmbio de 5 marchas, que é um câmbio bastante confiável e pode ser sim uma boa opção de carro automático. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos que gostam de carro. Também clique no sininho e ative as notificações. Semanalmente teremos novos vídeos e ativando as notificações você será informado assim que eles forem publicados. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixe aqui também nos comentários, que eu terei prazer em respondê-las. E conte também nos comentários suas opiniões e experiências com modelos que nós mencionamos aqui. Isso irá ajudar outras pessoas que estão em busca desses modelos. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.